Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Café com Marketing, Gestão, Liderança, Negócios, Vendas e Desenvolvimento de Pessoas. E a pergunta de hoje é: o que é marketing? As 6 bases do marketing. Como é que eu faço marketing? Gente, marketing é apenas marketing digital? Não, né? Não. Será que a gente pode esquecer dos conceitos básicos do marketing para fazer o nosso negócio crescer? Não. Será que a gente tem que entender quais são as diferenças entre marketing e vendas? Sim. O que faz essa diferença acontecer? Vamos conversar aí sobre essa estratégia. Por que a gente fala tanto em estratégia de gestão com marketing assertivo para agregar valor para o mercado, despertar essa importância, essa percepção de imagem do valor para o mercado e ainda aumentar vendas, né? Basicamente, o marketing tem essa função. Mas como que se dá os objetivos do marketing se não o relacionamento com o cliente? Como que relacionamento com o cliente garante, do ponto de vista de investimento, as minhas necessidades mercadológicas, a minha liderança, a minha vida, a minha persistência diante do mercado, né? Então, quando a gente pensa em marketing, a gente não pensa em relacionamento com o mercado, a gente pensa em quê? Já começa a anotar aí, tá? Ainda não são as 6 bases, mas essa informação que eu vou te dar agora nesse segundo é muito importante. Quando nós pensamos em marketing, a gente tem que pensar em atrair, presta atenção, atrair, educar e engajar o público. Atrair, educar e engajar o público. Vou repetir, atrair, educar e engajar o público. Essa sequência, ela nutre, ela abastece a tal da jornada do cliente. Só que é muito mais que isso, isso é parte prática, é parte do dia a dia. Então, se você começar a refletir como é que eu atraio o cliente, você está fazendo um relacionamento com o mercado. Se você começar a pensar, a refletir como que eu educo, como que você educa o cliente, você está criando liderança mercadológica, você está criando valor de mercado, você está criando experiências, conexões e aumentando as possibilidades de venda, porque você está realmente, de fato, criando aí uma conexão de valor com o cliente. Quando você pensa em engajamento, você pensa nesse cliente que quer comprar mais de ti, quer se manter na tua base, quer evangelizar a sua marca. Deu vontade de espirrar agora. Deu um friozinho aqui, bateu uma corrente. Agora, quais são as 6 bases? As 6 bases do marketing que fazem as trilhas de relacionamento e a comunicação assertiva acontecer com o mercado diante desses itens que são atração, educação e engajamento. Primeiro, entender o mercado e o cliente. É o tal da pesquisa. A gente entender qual é o nosso nicho, a gente entender qual é a nossa persona, a gente investir tempo de conversa com essas pessoas. Então, entender o mercado e o cliente é a primeira base, né? A primeira métrica, o primeiro pilar ali de relacionamento que faz a gente atrair, a gente se conectar e depois a gente se relacionar. Abrir a porta para que essa educação aconteça. Segundo, criar uma marca forte, que é o tal do branding. Você aí, com certeza, tem especialista, já está escutando muito falar sobre essa questão do branding, que é a gestão da marca. Eu não apenas tenho que ter estratégias de marca, gestão estratégica de marketing, mas eu tenho que ter gestão de marca, ou seja, de posicionamento mercadológico. Se eu não crio essa marca forte em termos de posicionamento, eu sou só mais um, ou eu sou fundo de quintal, ou eu sou um aventureiro no mercado. Eu tenho aquele cliente que vem pro preço e que vai pro preço, porque eu não tenho esse diferencial, essa personalidade, essa alma de negócio, né? Que o marketing dá. É o marketing que dá essa alma do negócio. O marketing que faz aí a minha vitrine acontecer, a minha comunicação acontecer e as coisas serem atraídas até o meu estabelecimento. E depois, quando eu penso também em ser único, criar valor, ter uma cultura organizacional, me conectar aí com os princípios do meu cliente, atrair clientes que querem pagar, que estão dispostos a pagar o que eu de fato valho, isso aí é trabalho de branding. Então percebe que as empresas, as marcas que não fazem branding, elas não conseguem estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, sendo valorizadas pelo que elas fazem. Então, às vezes, você tem um produto maravilhoso e você está num grupo e esse produto, ele tem alto valor, ele é pago, ele é muito bem pago. Às vezes você está em outro e ele é desmerecido. Então, isso tem a ver com você entender o mercado, entender onde está teu cliente e também fazer um bom posicionamento mercadológico, tá? Depois, o terceiro pilar, que a gente falou no primeiro, que é entender o mercado, o cliente. O segundo, criar uma marca forte, né? Que é o branding, de posicionamento. E o terceiro,
Posicionar o seu produto e o seu serviço, né? Posicionar o seu produto e o seu serviço, que é a proposta de valor. Posicionar. Aline, qual é a diferença entre branding e posicionamento de produto ou serviço? Então, branding, ela trata ela trata aí dessa conexão, dessa valorização que eu mostro para o mercado que eu tenho, a diferença que eu tenho, o quanto eu não sou imitável, o quanto que eu tenho uma ideologia. Isso é branding, tá? Agora, o posicionamento, ele vai um pouco além disso, tá? O posicionamento é tudo isso, mas ele ainda entrega uma proposta de valor. O brand também entrega uma proposta de valor, mas o posicionamento, ele é necessário para que o brand aconteça, porque antes do brand vir, eu tenho que ajudar o mercado, eu tenho que ter uma proposta de valor, eu tenho que ter claro no meu mercado quais são os problemas que eu resolvo, as soluções que eu entrego, as dores que eu acalmo no coração do meu cliente, né? Então, eu tenho que mostrar os meus diferenciais competitivos, tudo isso é posicionamento, né? Eu tenho que defender aí uma causa às vezes, eu tenho que mostrar que eu sou sustentável ou não, então eu tenho que saber, eu tenho que ter bem claro diante dos meus princípios como que eu faço a diferença no mercado, porque os meus clientes compram sonhos, né? Então, depois eu levo isso para a gestão do brand, para a gestão da marca, aliás, né? Para o brand. Isso aparece no brand. O brand se nutre, o brand ele precisa do posicionamento para acontecer, tá? Então, criar uma marca forte é o branding. Com o quê? Com posicionamento. Eu preciso de posicionamento para criar uma marca forte. Vê se faz sentido para você, tá? Vê se faz sentido para você. E aí, eu tenho mais um pilar que é necessário dentro do marketing. Então, entender o mercado é necessário, criar uma marca forte é necessário, para isso ter um posicionamento, uma proposta de valor firme é necessário. Agora, eu preciso também criar conteúdos e campanhas que atraem e eduquem o público. Se eu não tenho conteúdos e campanhas, eu tô sempre refém do tráfego de venda, né? Focado só no caixa rápido. E isso é bastante um pouco tanto quanto arriscado aí dentro do seu business, né? E fora que a margem de lucro que você tem, ela retorna, mas ela não é, ela tá aquém do que você poderia ter num prazo aí de mais ou menos 12 meses. A gente falou sobre os prazos de marketing ontem, né? Eu te aconselho a resgatar e assistir, que tá muito bom. Então, criar conteúdos e campanhas educativas fazem com que o seu mercado se conectem a ti através de uma liderança que tu tenha, através de uma representatividade que tu tenha, porque afinal de contas existe uma tendência no seu segmento, e se você trabalha com o segmento todos os dias, é natural que o mercado entenda que você entende daquele negócio. E é por isso que ele te paga, pela tua experiência, pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento. Como é que você vai fazer essa onda de necessidades, de atualizações, de fatos relacionados ao teu negócio, à inovação, enfim, mostrar essa liderança, buscar esse lugar de fala, não deixando quicando a bola para o seu concorrente, se você não tem aí esses conteúdos, essas campanhas, não só de atração, mas também de relacionamento. Então, percebe que hoje a gente fala muito no marketing de sucesso, aquele que tem um relacionamento com o cliente, que é aquele trabalho de comunicação que faz o cliente ter uma experiência contigo. Bom dia! Então, criar os conteúdos e as campanhas, elas são extremamente necessárias para atrair e educar o público e gerar uma onda aí de valor de mercado. Isso é marketing também, tá? Então, vamos lá. 1, entender o mercado. 2, criar uma campanha, criar uma marca forte, que é o branding. 3, quando eu penso em entender o mercado, eu tô pensando em pesquisa e nicho, tá, gente? 2, então, criar uma marca forte, que é o branding. 3, posicionamento, né, que é a proposta de valor. 4, conteúdo e educação, para atrair e educar de fato o cliente. E 5, trabalhar a percepção de relacionamento com os clientes, né? Quando eu tenho um bom pitch de vendas, um bom treinamento de equipes, quando eu tenho um social media, quando eu tenho esse treinamento interno de relacionamento, tem trilhas de relacionamento, que no marketing a gente chama de inbound marketing. Quando eu tenho esse trabalho de nutrir aí meu cliente com informações valiosas do mercado, tem a ver com a questão de produzir conteúdo também, sim, mas vai um pouco mais do que isso, tá? Porque é a percepção e o relacionamento que causam a experiência. Lembra que eu sou o único mercado quando eu tenho o meu relacionamento com o cliente acontecendo em múltiplos canais com posicionamento e firmeza, com branding.
Quando eu tenho essa fórmula, esse conjunto de fórmula, eu tenho uma conexão única com o mercado em múltiplas plataformas, em múltiplos pontos de canais de contato com o cliente. O que vai acontecer? Eu tenho liderança, eu tenho fortaleza de marca. Então, trabalhar essa percepção de relacionamento faz parte desse processo de sucesso que a gente quer para os negócios, que a gente quer para o nosso mercado, que a gente quer para o nosso nicho, tá? Como é que eu faço isso? A automação, né? Hoje o marketing está muito forte nessas questões de automação, por isso. Porque a gente tem ferramentas disponíveis, a gente tem estratégias disponíveis. Às vezes eu não tenho nem ferramenta, mas eu tenho ali meu WhatsApp com um grupo de transmissão funcionando super bem. Então, hoje se tem recursos que estão na mão de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. Eu quero que você saiba isso porque você é a liderança, você é o gestor. A gente está aqui falando para desenvolver lideranças e gestores na área de vendas e marketing, tá? E eu tenho o sexto pilar e o último muito importante, tá? Que faz o marketing da sua empresa acontecer de fato, que é a geração de leads, ou seja, a captação de potenciais clientes no mercado, tá? Então, essas 6 bases aqui fazem, em resumo da ópera, com que o seu marketing seja construído fortalecendo essa ponte entre a sua marca, o seu produto e o desejo do cliente, tá? Vê se faz sentido para você. Então, vamos lá. Com base nesse conceito, vamos resumir aqui, com base nesse conceito da atração, da educação e do engajamento, isso é marketing, eu tenho 6 bases básicas, claras de trabalho, que é o entendimento do meu mercado, que é a criação de uma marca forte, que é o meu posicionamento de proposta de valor, que é a minha criação de conteúdo de atração e educação, a percepção de relacionamento, inclusive no pós-venda, tá, gente? E a geração de leads. Potenciais clientes entrando na minha base todos os dias para fazer a roda acontecer, fazer girar o processo, né? Mas depois de tudo isso vem a questão das vendas. Lembra que o marketing, eu sempre digo, é aquela ação que coloca aí a bola no pé do atacante para o atacante fazer o gol, e quem faz o gol são as vendas. Marketing é necessário, é fundamental para qualquer empresa, e é um trabalho que sem as vendas não se fortalece. Uma complementa a outra e é o que faz aí a porta dos negócios começarem a se abrir para todos os empresários, para todas as lideranças. E amanhã a gente vai falar então sobre vendas, exatamente sobre vendas. É esse processo direto de convencer o cliente. Uma vez que eu fiz todo o trabalho de marketing, eu preciso fechar negócio, quais são os pilares básicos das vendas, tá? Então, isso que eu te trouxe hoje, faz você olhar com atenção, com carinho, com estratégia. Ali não sei do que tu tá falando, nunca fiz. Avalia aqui como é que tu tá de 1 a 10 em cada ponto, cada item desse que eu te trouxe. Busca um especialista se necessário, conversa com a sua agência se necessário, mas você aí que é gestor, que é líder, que é empreendedor, tenha em mente que esses pontos, você olhar com atenção para ele, identificar como é que você está se desenvolvendo em cada um deles, vai fazer a diferença aí no crescimento da sua empresa. É o óbvio que os gigantes fazem, que a gente também, enquanto pequenos, médios, enfim, todos temos que estar executando, tá? Dito tudo isso, desejo um excepcional dia. Se você perdeu ontem a transmissão lá na TV Líder do Vale sobre como ganhar dinheiro na internet, ficou muito legal. Acompanha meus stories ou vai no YouTube e amanhã a gente volta com mais transmissão 8h38, tá, gente? Tem que atualizar aqui os meus canais, os anúncios, né? Enfim, 8h38 que a gente entra todos os dias neste ano, tá? Dito tudo isso, desejo um excepcional dia. Até amanhã. Amanhã a gente volta com mais insights de marketing. Tenha um excepcional dia.